A cada 40 segundos, em algum lugar deste planeta, um cérebro humano acaba de sofrer um derrame. É isso mesmo. 1 a cada 40 segundos. Exato. Até a gente terminar essa nossa introdução, mais uma vida vai ter sido irreversivelmente alterada por uma falha vascular catastrófica. Sabe, anualmente são quase 6 milhões de pessoas que perdem a vida. E, de forma clinicamente aterradora, bom, essa é a causa número 1 de incapacidade permanente na população adulta. Sim, é assustador. E os dados clínicos e as pesquisas de longevidade que a gente reuniu para nossa análise profunda de hoje, eles revelam algo muito mais perturbador do que os números em si, né? Com certeza. O cérebro humano, ele não colapsa em silêncio. Ele emite alertas muito específicos, alertas biológicos mensuráveis, sabe, horas ou até dias antes de um acidente vascular cerebral. E o mais grave é que a esmagadora maioria dos indivíduos acima de 45 anos mascara ou simplesmente ignora esses sinais, Ignora completamente. com consequências fatais. Então, a nossa missão neste painel médico urgente é exatamente dissecar a biologia desses alertas. Sim. E o ponto de partida inegociável dessa nossa avaliação, acho que é desconstruir uma falácia médica muito comum, né? A ideia de que um AVC é um evento fortuito. Ah, totalmente. Não há nada de acidental na vasta maioria dos casos. Quer dizer, é o estágio final, um estágio super previsível de vasos sanguíneos que vem se degradando cronicamente há anos. Anos ou até décadas, né? Isso. E para mantermos o foco rigoroso na patologia primária aqui, a nossa análise vai ser dedicada exclusivamente ao AVC isquêmico. Que é responsável por cerca de 85% dos diagnósticos clínicos, se não me engano. Exatamente, 85%. É aquele cenário onde a artéria não se rompe, mas o fluxo de sangue é subitamente bloqueado. E a urgência, sabe, reside na janela de tolerância. Quando esse bloqueio ocorre, o tecido cerebral daquela zona entra em necrose. Ele morre de forma irreversível numa janela implacável de, 4 a 6 minutos. 4 a 6 minutos, caramba. E para a gente compreender por que uma janela de apenas 4 minutos dita a morte de um tecido, a gente precisa analisar a biologia da fome cerebral. Sim, a demanda metabólica dessa estrutura é absolutamente desproporcional. Sim, estamos lidando com um órgão que pesa em média 1,4 kg, ou seja, uns meros 2% do peso corporal de um adulto. Bem pequeno. Mas ele atua como um buraco negro metabólico. Ele sequestra 20% de todo o oxigênio inalado e 25% de toda a glicose circulante no sangue a cada batimento cardíaco. É um centro de comando que, incrivelmente, não possui qualquer sistema de armazenamento ou bateria de reserva. Correto? Isso, precisamente. O tecido cerebral, ele vive num estado de dependência segundo a segundo. Nossa. Cortar essa linha de combustível significa iniciar uma cascata isquêmica imediata. E é aqui que os dados apontam para uma tragédia de desconhecimento mesmo. Como assim? Porque o terreno biológico para que uma artéria cerebral feche completamente, ele leva décadas para ser preparado. O revestimento interno é lesionado, placas de colesterol se calcificam. E o lúmen, que é o espaço por onde o sangue passa, vai se tornando cada vez mais estreito. Mas antes do bloqueio final, o corpo dispara o que a neurologia classifica como ataque isquêmico transitório, ou AIT. Espera. Deixa eu questionar a dinâmica desse conceito. Porque se o ataque é transitório, o que gera esse nível de pânico clínico que a gente está discutindo? É uma excelente pergunta. Pensemos na artéria carótida, né? O vaso principal que sobe pelo pescoço. O sangue já passa com dificuldade ali por causa da placa acumulada. Sim. Então esse vaso sofre um espasmo abrupto ou um microcoágulo trava ali momentaneamente. O fluxo é interrompido, a área do cérebro correspondente apaga. Mas e a seguir? Olha, respirando fundo aqui como pesquisadora, o que se segue é o momento de maior perigo na prática preventiva. Porque o falso alívio. Exato. O espasmo vascular eventualmente relaxa, ou o corpo consegue dissolver parcialmente aquele microcoágulo de forma rápida, o fluxo retorna e o sintoma físico pode desaparecer em 10 minutos. Ou até menos, né? Ou até em 30 segundos. E o paciente experimenta esse falso alívio,
A reação psicológica padrão é a racionalização. A pessoa tenta achar uma desculpa. Sim, atribui-se a perda de visão ou a dormência a uma noite mal dormida, a levantar muito rápido do sofá ou a um estresse agudo. O indivíduo autodiagnostica a própria recuperação e segue o dia normal. Mas biologicamente, ignorar uma falha neurológica severa apenas porque a função retornou é uma negação monumental. É letal. Seria o equivalente literal, sabe, a ouvir o alarme de invasão da própria casa disparar violentamente de madrugada, aí a pessoa nota que ele silenciou sozinho após 2 minutos. E decide voltar a dormir assumindo que foi um erro do sistema, enquanto os invasores já estão dentro da propriedade. É uma constatação clínica exata. A invasão vascular já ocorreu, entende? Os estudos longitudinais demonstram com extrema severidade que esses curtos apagões são precursores diretos e muito agressivos de um grande AVC isquêmico. Quer dizer, o corpo suou o alarme máximo e concedeu uma janela incrivelmente estreita para agir. Exatamente. Em termos estatísticos, o desastre maior tende a ocorrer numa janela de exatas 72 horas após o primeiro AIT. 72 horas. É muito rápido. Tendo a clareza dessa janela microscópica, torna-se um imperativo a gente investigar as vias biológicas desses alarmes, né? Sim. Precisamos entender o que acontece na anatomia quando esses fragmentos se desprendem. Vamos começar pelo fluxo que alimenta a visão. Os registros apontam um quadro chamado amaurose fugaz. Trata-se da cegueira temporária e unilateral. Em um olho só. Isso. A pessoa está caminhando ou lendo e, repentinamente, a visão de apenas um dos olhos é obscurecida. Os relatos clínicos descrevem isso como uma cortina preta descendo sobre o olho. Nossa! Ou uma névoa cinza, bem espessa, que bloqueia a luz. E pouco tempo depois, a clareza retorna. E o que me intriga nessa patologia como pesquisador é que a falha não tem relação nenhuma com a estrutura do olho em si. Nenhuma. A mecânica vascular revela que um coágulo minúsculo se fragmenta da parede da carótida interna, ele navega pela correnteza e acaba entupindo a artéria oftálmica, que é um vaso microscópico responsável por alimentar a retina. Sem o sangue, a retina, que é tecido nervoso sensível à luz, desliga instantaneamente. E o que deve causar profundo alerta em quem analisa essa anatomia é a rota desse coágulo. A artéria que irriga o olho, ela é uma das primeiras ramificações da artéria carótida interna. Que é o mesmo vaso que leva sangue para o cérebro. Exatamente. Se aquele microcoágulo tivesse posicionado 1 ou 2 milímetros num ângulo diferente, sabe? Milímetros. Sim, milímetros. Ele não teria entrado na artéria do olho, teria seguido direto para a artéria cerebral média. Caramba. E o resultado não seria 1 minuto de escuridão visual, mas sim a morte de uma porção inteira do hemisfério cerebral, resultando em paralisia ou perda da fala. Quer dizer, a amaurose fugaz não é um problema oftalmológico, é um alerta de isquemia iminente. Implacável. E se esse coágulo tomar o caminho do cérebro, a gente entra no que os dados chamam de parestesia unilateral, uma perda súbita de sensibilidade. Sim. Uma dormência profunda em um lado do rosto ou num membro inteiro. E aqui é imperativo fazer a distinção clínica imediata, né? Isso não tem semelhança biológica nenhuma com a sensação de dormir em cima do braço. De jeito nenhum. Acordar com o braço dormente por má postura é uma questão mecânica. Periférica. Há uma compressão local do nervo e interrupção do fluxo sanguíneo apenas no membro. Certo. Quando a pressão ali é aliviada, a função retorna. O sistema nervoso central continua intacto. No entanto, na parestesia causada por um AIT, o braço não tem problema nenhum. O problema está na central de comando. Exato. O colapso ocorre no mapa sensorial do cérebro. A área específica do córtex parietal, que processa o estímulo tátil daquele braço, está sufocando por falta de oxigênio. E a manifestação é unilateral justamente porque os hemisférios cerebrais controlam o lado oposto do corpo. Agora, e se o coágulo não atingir os hemisférios superiores, mas sim a base do sistema? Porque isso nos leva ao terceiro sinal, né? O colapso do sistema vértebro-basilar. Ah, esse é assustador. Os pacientes descrevem uma falha motora aterrorizante, como uma marcha ébria.
O indivíduo está perfeitamente bem e, num segundo, as pernas falham, o equilíbrio some e ocorre uma vertigem tão violenta que impossibilita ficar de pé. Para decodificarmos esse sintoma, a gente precisa olhar para o cerebelo, que é o nosso pequeno cérebro ancorado na parte de trás do crânio. Sim. A função dele é receber milhões de dados sensoriais por segundo e calcular a força e o tempo de contração de cada músculo para nos manter em pé. Coordenados, né? É o supercomputador do equilíbrio. Isso. E ele depende do sangue que sobe pelas artérias vertebrais na nuca. Se o fluxo cai abruptamente ali, esse supercomputador entra em colapso. Pane total. Muitas tonturas comuns vêm de cristais soltos no ouvido interno, engatilhadas por movimentos da cabeça. Mas uma tontura avassaladora, sabe, espontânea, que rouba totalmente a coordenação das pernas... Exige suspeita imediata de isquemia cerebelar. Imediata. Há também um impacto na função cognitiva primária, que é talvez a falha mais visualmente chocante: o colapso da fala. E não me refiro a esquecer uma palavra ou um nome de um objeto quando há fadiga mental extrema. Os dados referem-se a uma pane sistêmica na rede de processamento da linguagem. Sim, e a neurologia categoriza essa pane dependendo de onde a isquemia ataca. Predominantemente no hemisfério esquerdo, né? Certo. Se a falha de oxigênio ocorre na área de Broca, o paciente mantém a cognição. Ele sabe quem ele é, ele entende o que lhe perguntam e formula a resposta internamente. Mas a execução motora da fala é destruída. As palavras não saem. Não saem. Ficam presas, enroladas e desconexas. Pois os comandos para os lábios e para as cordas vocais não chegam. Nossa! Mas o outro cenário é a isquemia na área de Wernicke. Aqui, o paciente articula as palavras com fluência, mas perde completamente a compreensão da linguagem. É a famosa salada de palavras, né? Eu fiquei em choque lendo sobre isso. É bizarro. O paciente profere frases que não fazem sentido gramatical nenhum e não consegue entender instruções básicas. E se essa falha ocorre e se dissolve sozinha, o relógio das 72 horas foi acionado. Isso nos leva ao quinto alerta fisiológico que parece totalmente desconectado à primeira vista. Casos documentados de vitiligo severo, acompanhados de dores de cabeça intensas e fora do padrão. Sim, o vitiligo. Que despigmenta a pele é sabidamente um processo autoimune. Mas por que a pesquisa de longevidade foca nisso como um risco vascular agudo? Porque o sistema imunológico, quando ele entra num padrão de hiperatividade patológica, ele raramente restringe o seu ataque a um único tecido. Ah, ele ataca o sistema vascular também. O mesmo exército de células imunológicas desreguladas que destrói os melanócitos na pele pode começar a atacar e inflamar silenciosamente a camada interna dos vasos sanguíneos. O endotélio. O endotélio, que é literalmente o marco zero de todo o acidente vascular cerebral. E a citação do endotélio exige que a gente confronte o mito clínico mais perigoso disseminado entre a população adulta, sabe? A falsa segurança do colesterol normal. Nossa, esse é um problema diário nos consultórios. É comum ouvir pacientes argumentarem que os exames de lipídios deles estão dentro da referência laboratorial e, portanto, o risco é nulo. Mas se o endotélio estiver danificado, o número do colesterol no sangue é quase irrelevante, não é? Quase irrelevante. O endotélio funciona essencialmente como o revestimento de uma frigideira antiaderente, pelo que os dados mostram. A dinâmica vascular opera exatamente sobre essa lógica térmica. Enquanto o endotélio, que é essa barreira microscópica de apenas uma célula de espessura, permanece intacto e liso, o sangue e as plaquetas deslizam sem aderir, independentemente dos níveis de gordura circulante. Então o problema não é a gordura passando, é onde ela gruda. Exato. O colapso começa quando esse revestimento antiaderente é quimicamente arranhado. Ele perde a lisura, inflama e cria microcicatrizes. E é precisamente nessas áreas ásperas que as moléculas de colesterol, especialmente as oxidadas, começam a se acumular e formar a placa. Espera, então precisamos investigar as forças destrutivas que estão raspando esse endotélio muito antes de o coágulo se formar. Com certeza. A primeira agressão devastadora apontada pelas pesquisas é metabólica. O excesso de glicose combinado com a resistência à insulina. Correto.
E a insulina é a molécula responsável por abrir a membrana celular e permitir que a glicose no sangue entre para nutrir a célula, né? Em quadros de resistência à insulina ou pré-diabetes crônica, os níveis de açúcar no sangue estão altos, mas a glicose não consegue entrar nas células que formam as paredes dos vasos sanguíneos. É um cenário de fome na abundância. O paradoxo é severo. O sangue está saturado de energia, mas as células do endotélio estão morrendo de inanição. Células vasculares famintas perdem sua elasticidade, sofrem deformação estrutural e tornam as artérias rígidas. O vaso perde a capacidade de dilatar e contrair sob demanda. E a essa rigidez induzida pela glicose, adiciona-se o impacto do tabagismo prolongado. Não estamos falando apenas da toxicidade pulmonar aqui, mas da alteração na reologia celular. O fumo causa uma dupla injúria, sabe? Quimicamente, as toxinas do cigarro bombardeiam e inflamam a parede do vaso de forma contínua. E fisicamente? Fisicamente, a nicotina e o monóxido de carbono alteram a viscosidade sanguínea. O sangue torna-se mais espesso, pesado e altamente suscetível à agregação plaquetária. Fica mais grosso? Tipo um xarope denso, sabe? Temos um vaso estreito e inflamado tentando bombear esse fluido espesso. É um ambiente perfeito para a oclusão total. O que nos introduz ao fenômeno biológico mais contraditório desta análise. E essa parte me chocou profundamente. O paradoxo da pressão arterial. Ah, o choque noturno. Sim. Se sabemos que a hipertensão severa e crônica exerce uma força que danifica as paredes dos vasos, por que tantos derrames isquêmicos acontecem no meio da madrugada, enquanto os indivíduos estão dormindo, com a pressão naturalmente baixa? Porque esse paradoxo é uma pura questão de mecânica de fluidos e hemodinâmica. Décadas de pressão alta forçam as paredes arteriais e aceleram o crescimento maciço de placas de gordura, né? Certo, o cano vai entupindo. Durante o dia, a pressão elevada atua como uma força motriz brutal, literalmente empurrando o sangue à força por essas passagens arteriais cada vez mais estreitas. Mas de noite o corpo relaxa. Porém, durante o ciclo de sono profundo, a fisiologia humana dita uma queda na pressão arterial de até 20%. E se uma artéria no cérebro já está com 60% ou 70% do seu lúmen bloqueado, essa queda de pressão remove a força mecânica de propulsão. Espera, então o sangue perde a força de empurre? Ele não tem força para atravessar o gargalo. Ele estagna. E o sangue humano é programado para coagular sempre que para de fluir. Nossa! Um coágulo denso se forma sobre a placa no escuro da noite. Pela manhã, quando o corpo tenta elevar a pressão para despertar, a via está cimentada. O tecido, além daquele ponto, sofre necrose irreversível enquanto a pessoa ainda dorme. É avassalador. E os dados sobre a regeneração celular tornam esse cenário ainda mais urgente, né? Fatores genéticos ou defeitos estruturais podem causar eventos em indivíduos jovens, mas, fisiologicamente, ao cruzarmos a marca dos 40 e 50 anos, a capacidade do corpo reparar essas fissuras no endotélio cai drasticamente. Cai pela metade. A placa passa a se formar com o dobro da velocidade em comparação à terceira década de vida. Vão ser executadas com rigor cirúrgico nas primeiras horas. Exatamente. Há protocolos de contingência inegociáveis aqui. Primeiro, mediante qualquer sintoma, a visão cega, a dormência facial, a perda motora, o indivíduo jamais deve ser deixado sozinho. Jamais. Segundo, a ideia de dirigir o próprio veículo até uma emergência deve ser extirpada da mente das pessoas. Sofrer o bloqueio motor ou visual a 100 km por hora não apenas condena o paciente, mas transforma o veículo numa arma contra todos na rodovia. É uma irresponsabilidade médica e civil. Mas mais alarmante ainda é a reação humana à dor e ao pânico, sabe? O instinto de automedicação. E isso contraria a recomendação clínica primária. E contraria de forma letal, viu? Como assim? A regra de ouro da neurologia de urgência é absoluta. Nunca, em cenário nenhum, administrar aspirina ou anticoagulantes por conta própria ao observar um sintoma neurológico. Mas a intuição da pessoa é sempre afinar o sangue e se achar que é um coágulo, né? A intuição popular prescreve isso, sim.
Contudo, sem a realização de uma tomografia computadorizada imediata no hospital, nenhum médico pode garantir clinicamente se aquele evento é isquêmico, ou seja, um bloqueio, ou hemorrágico. Uma veia rompida. Isso. Se a artéria estiver rompida, despejando sangue no parênquima cerebral, administrar um agente que vá afinar o sangue removerá a capacidade de coagulação do corpo, o sangramento se expande de forma violenta e o paciente estará precipitando ativamente o próprio óbito cerebral. Deus do céu. As manobras físicas antes da chegada do resgate também requerem precisão, né? Deitar a pessoa de bruços ou dobrar o pescoço comprime artérias vitais. É um erro muito comum. A recomendação padrão é posicionar o indivíduo de barriga para cima, com a cabeça neutra e alinhada, elevando sutilmente as pernas para usar a gravidade a favor do retorno venoso. Correto. E calor excessivo, banhos quentes ou qualquer substância devem ser evitados, pois dilatam os vasos e derrubam a pressão perfusional do cérebro. E o registro imediato da pressão é crucial, né? Picos de 180 por 110 não representam apenas uma hipertensão qualquer. Sinalizam uma crise hipertensiva aguda. Mas e no cenário onde o sintoma se dissipa antes do socorro chegar? Porque o paciente caminha até a recepção do hospital acreditando que escapou ileso. É neste momento que a postura do paciente define o prognóstico de vida. E os dados que analisamos apontam para 3 exames. Há 3 investigações clínicas fundamentais que devem ser categoricamente demandadas da equipe médica em vez de aceitar uma simples alta com analgésicos. Sim, 3 exames inegociáveis. O primeiro é o ultrassom dúplex de carótidas. Não é apenas um ultrassom estrutural simples, é o dúplex. O que ele faz de diferente? Ele é capaz de mapear a turbulência e a velocidade do fluxo sanguíneo em tempo real. Se o laudo acusar uma estenose, que é um estreitamento, acima de 70%, o paciente entra numa zona de colapso iminente. Precisa de cirurgia imediata. Pode ser mandatória uma intervenção de urgência chamada endarterectomia carotídea. É um procedimento onde o cirurgião literalmente abre a artéria e remove fisicamente essa placa calcificada antes que ela feche por completo. Entendi. O segundo exame, que aborda o dano crônico ao endotélio, é a hemoglobina glicada, ou HbA1c. E aqui a gente precisa desmistificar o exame de glicose em jejum. Por favor, sim. Porque o jejum oferece apenas uma fotografia pontual do metabolismo na manhã da coleta. Ele não reflete o histórico de danos. O HbA1c exige investigação porque rastreia a glicação celular ao longo do tempo, certo? Exato. A glicação é um processo destrutivo onde as moléculas de açúcar excedentes se ligam fisicamente às proteínas no sangue, tipo as hemácias, caramelizando e endurecendo essas estruturas. Caramelizando o sangue. Basicamente, a hemoglobina glicada mensura o grau dessa caramelização nos últimos 3 meses. É o histórico verdadeiro. Índices abaixo de 5,7% indicam proteção. De 5,7% a 6,4% revelam uma pré-diabetes agressiva. Sinalizando que a glicose já está agindo como uma lixa contra a parede vascular. Isso, e índices de 6,5% ou mais confirmam um estado diabético com altíssimo risco isquêmico. O que nos leva à terceira exigência fundamental da literatura, o monitor Holter de 24 horas. Porque para quem argumenta que o eletrocardiograma padrão de 10 segundos feito no consultório está perfeitamente limpo, a biologia vascular tem uma resposta bem sombria. O exame rápido de 10 segundos pode falhar miseravelmente em detectar a fibrilação atrial, ou AF. Que é um tremor no coração, né? É um distúrbio hemodinâmico crítico. O que ocorre é que as câmeras superiores do coração, os átrios, perdem o ritmo contrátil e eles passam a tremer de modo caótico, a uma velocidade de 300 a 400 vezes por minuto. 300 vezes por minuto? Sim. Em surtos curtos, silenciosos e isolados ao longo do dia. O sangue que deveria ser ejetado forma redemoinhos dentro do coração. E como a gente falou antes, sangue que forma redemoinho coagula. E vai direto para o cérebro. Esse coágulo recém-formado é ejetado como uma bala de canhão direta para o cérebro. O eletrocardiograma de 10 segundos quase nunca flagra essa arritmia intermitente. O Holter de 24 horas capta esses espasmos ocultos.
Identificar a fibrilação atrial permite a introdução clínica de terapias para afinar o sangue com controle rigoroso, reduzindo as chances de AVC em até 70%. A síntese de todos esses mecanismos, de todos esses dados que trouxemos, nos traz a um alerta clínico absoluto, sabe? O acidente vascular cerebral isquêmico não é comparável a um raio em céu limpo. Não é um azar do destino. É o estágio terminal de uma progressão sistêmica e mensurável de falência vascular. A dissipação de sintomas assustadores como a recuperação temporária da visão cega, da fala perdida ou da perna dormente não indica que o corpo se curou ou consertou a falha primária. De maneira alguma. Essa recuperação ilusória é o mais ensurdecedor dos alarmes biológicos anunciando que a janela crítica de 72 horas para necrose tecidual irreversível já começou a sua contagem regressiva. E olha, ao analisarmos essa biologia implacável que delineia o histórico aterrador da degradação vascular, uma constatação mais sombria emerge como médica pesquisadora. Qual seria? Pergunta central, para quem nos ouve, não deveria ser apenas o que fazer naqueles 2 minutos de paralisia. A verdadeira urgência investigativa é a seguinte: quantas pequenas e contínuas falhas fisiológicas diárias nós, enquanto adultos, estamos mascarando deliberadamente? Nossa! Quantos alertas de um sistema metabólico exausto nós estamos abafando com cafeína em excesso, medicamentos analgésicos sem critério, ou simplesmente justificando como, é apenas mais uma semana de estresse, enquanto a própria fundação celular das nossas artérias está neste exato momento ruindo na escuridão. É uma dissecação fundamental da nossa própria fragilidade vascular. Finalizamos aqui as observações deste painel clínico preventivo. Compreender os dados da mecânica celular, nestas circunstâncias, transcende a busca por um simples bem-estar. É o protocolo primário da manutenção da vida.